Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Deg tá aqui com a gente, Giovana, Cisa, muito bem-vindo, Melissa, Marcelo, Cláudia. Vamos dar início agora a mais uma live da nossa série de lives que a gente faz aqui no Instagram da Veja Rio. Essas lives fazem parte do Festival Banho-Maria, que é um festival que a gente começou a tocar aqui nas redes sociais da Vejinha logo no início da pandemia, com chefes trazendo receitas pra gente preparar em casa durante todo, esse período que muita gente ficou, isolado dentro de casa, confinado. Esse festival tem a curadoria da Jaque Marini, que é nossa super parceira aqui na Veja Rio, e tá junto com a gente desde que a gente começou a colocar os vídeos todos aqui no Instagram. Os vídeos estão todos na nossa página do Instagram, para quem quiser acessar. Basta vocês entrarem lá no Instagram, que tem lá Festival Banho-Maria. Não sei nem calcular quantos vídeos a gente já publicou, mas foram bastantes. E hoje estou muito feliz que a gente vai ter uma presença super ilustre aqui da chefe Flávia Quaresma. Aqui é uma das grandes chefes aqui do Rio, do Brasil, e vai falar um pouquinho pra gente, sobre esse panorama da gastronomia, como é que ela tá vendo, esse desenrolar todo, as medidas de flexibilização. A Cláudia tá aqui com a gente, Rei Pimenta, seja muito bem-vindo também. Deixa eu ver se a Flavinha já tá aqui com a gente. Acredito que ainda não. Mas ela tá entrando. Maravilhosa. Está a Fegebe falando aqui da Flávia. Isso aí. Acho que a Flavinha já deve estar entrando. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ainda não, pessoal. Bruna, dá um toque na Flavinha, por favor, pra ver se ela entra. Eu tava falando com ela aqui pelo Instagram, então ela tá por aqui. Só deve estar entrando. Ó, já que tá falando que ela deve estar chegando, e a Deg tá dizendo que deve estar enrolada com o telefone. Faz parte, gente. Tem uma coisa que a gente ficou aqui durante essa pandemia, foi enrolado com internet, com telefone, tudo caindo e entrando. Mari Palmeira, seja bem-vindo também. Aline, Ruth, pessoal da Home Mobília. Tá entrando aqui com a gente. Hoje a gente tem Flávia Quaresma batendo um papo aqui com a gente sobre gastronomia, o futuro da gastronomia, como ela tá vendo essa reabertura dos restaurantes todos, A gente vem passando por um período aí de experimentar, principalmente, de ver como as medidas estão funcionando, os restaurantes todos investindo bastante para garantir a segurança, dos consumidores e atrair, justamente a confiança. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas a última Vejinha, a nossa capa foi justamente sobre isso, falando um pouquinho desse momento e de como os restaurantes estão se adaptando. Foi bem legal essa matéria, que a gente falou com 150 chefes e donos de restaurantes, para saber exatamente como eles estavam se readaptando, para esse momento, quantos deles estavam investindo. E eu acho que um dado muito legal que tem dessa pesquisa é que mais de 80% dos donos de restaurantes do Rio investiram em materiais de proteção para a clientela que vão além daqueles daqueles exigidos por lei. Então a gente está vendo que o mercado de restaurantes está muito profissional nesse sentido, tá olhando muito pelo cliente, para tentar trazer esse cliente de volta, ganhar confiança e com toda a segurança. Bom, gente, deixa eu ver se eu acho Flavinha aqui de novo. Nada de Flavinha. Tem a Cláudia Quaresma, que eu acho que é a irmã da Flavinha. A gente pode ir brincando, conversando aqui com a Cláudia enquanto isso,
Ó, a Deg tá falando que a internet dela tá caindo. Melina embaixo falando de ganhar a confiança. Acho que esse é um dos pontos chaves exatamente, né, desse momento. Que tá todo mundo meio sem saber o que fazer, como fazer, né? E do jeito que os restaurantes estão se preparando, acho que pra gente tá dando uma confiança maior, né? De como a gente vai, né, entrar no estabelecimento e de alguma forma estar mais protegido, né? Vou pedir um help pra Jaque. Se a Jaque conseguir dar um toque na Flavinha. Pra gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Cadê ela, Cláudia Quaresma? Também quero saber. Por onde anda a Flávia Quaresma? Ó, a Cláudia Quaresma é a irmã da Flavinha. Bem que eu desconfiei, Deg. Melina tá perguntando o que eu estou bebendo. Eu estou bebendo água da tarde. Não chega a ser um chá da tarde, não. Chega a ser uma água da tarde. Tá cedo ainda para abrir o vinho. Só na hora do jantar. Ó, pessoal, a Jaque tá falando aqui que a Flavinha tá tentando se conectar. Então vamos esperar mais um pouquinho pra ver se ela entra aqui. A Flavinha hoje ela tá à frente do café e do restaurante da Casa Firjan. Não sei, né, qual de vocês conhecem ou não, mas é um lugar, né, foi um grande presente para a cidade, para o Rio de Janeiro. É um lugar que tem uma programação incrível, que tem cursos incríveis. E ainda tem a comida da Flavinha. Então, acho que é um programa completo para quem quer uma dica, quer, né, voltar a sair. Está aí um lugar que vale a pena conhecer. Vejo Flavinha. Entrou. Chegou nossa convidada. Muito boa tarde, dona Flávia Quaresma. Boa tarde, tudo bom? Que saudade de você! Não é? A gente não Muita pode, saudade. a gente não pode mais se encontrar, né? Se abraçar nem nada, né? Estamos voltando agora. Nossa, já foram quase que 5 meses já, né? Se Não, passaram. a gente está indo para 6 meses, Flavinha. Gente, que medo! Meio ano! Se eu não me engano, foi dia 13 de março que a gente fechou tudo. Exatamente, que começou. A gente fechou lá dia 17 de março, lembro bem É, disso. exatamente. Eu ainda trabalhei essa última semana e aí depois foi só de casa. Mas aí, graças a Deus, tem as lives, né? Para Não aproximar a é? gente. Eu acho que esse elo foi um elo bem bacana, né? Que outro dia eu fiz uma degustação de azeite, cada um num canto do Brasil, online, assim. Então foi assim, a gente recebeu os azeites em casa, cada um fez. Eu acho que isso foi a grande descoberta dessa Sim. loucura toda que a gente está vivendo, né, Fernanda? Sempre tem um lado bom que a gente pode tirar das coisas, né? Eu acho que, E né, a a gente gente tem que viu. focar nesse lado bom, né? Porque senão a gente pira, né? É tipo isso. Agora, Flavinha, me conta, você tá com um café, né, na Casa Firjan, com café, com restaurante. Como é que foi esse momento da pandemia lá para vocês? Vocês fecharam tudo? Conseguiram fazer Então, alguma coisa de delivery? vamos ver como é que aconteceu tudo e como está acontecendo agora nesse momento, né? Porque as pessoas acham que assim ter um restaurante é uma equação maravilhosa, né? Que a gente tem um lucro incrível, né? E a história não é bem assim. A gente ter um restaurante é uma coisa, uma operação bem, né, focada em gestão. Eu acho que hoje o grande foco, se eu fosse dizer hoje, qual é a grande preocupação de todos nós aí que estamos tentando, né, viver esse momento de resistência, é a gestão. Eu acho que é onde a gente Sim. vai realmente salvar as coisas ou não salvar. Né? Quando começou, eu me lembro bem, né, no último domingo que a gente atendeu, ainda foram algumas pessoas, a coisa começou assim, vai fechar, a partir de amanhã já não vai ter mais. E aquilo foi assim, tipo, eu achava assim, vamos fechar 15 dias, um mês, né? Acho que vai dar tudo certo, vamos lá e tal, papapá. E a preocupação, assim, de continuar, né, naquele momento,
né? Seja com delivery, seja como, né, como for, a minha preocupação principal era com as pessoas, né? O que eu via que estava acontecendo lá fora. Então, assim, nossa, liguei para todas as pessoas que eu conhecia, tenho alguns amigos em Portugal, Vitor Sobral já estava na frente da gente passando por isso, foi dando as Sim. coordenadas do que estava acontecendo, né? Ele até deu entrevista aqui para você que eu assisti. Então a gente foi acompanhando o que estava, as pessoas que estavam lá na frente, né? O que elas estavam fazendo. E aí eu reunia o pessoal e falei, olha, eu não me sinto segura agora, nesse momento, de fazer vocês pegarem transporte. As pessoas todas levavam 1, 2 horas, algumas, né, em transporte público. Né? Já sabia que eu diminuí também essa parte toda de que é o que está acontecendo hoje, que não voltou, né? Na realidade, não voltou totalmente a malha toda de ônibus. Né? Então, naquele momento, eu também fiz conta, né, Fernanda? Tem que fazer. Claro. Assim, não tinha delivery. Né? A nossa vida lá na Casa Firjan dependia totalmente do movimento da Casa Firjan. Né? Porque, assim, fazer com que um lugar de cultura se estabeleça, novo, se estabeleça numa cidade, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Né? Apesar de ser aquele lugar belíssimo, acho que todo mundo já ouviu falar naquele palacete espetacular, né? Naquela arquitetura toda incrível, né? do antigo com o moderno. Muita gente que eu hoje ainda cruza e fala assim, mas eu não sei onde é isso. Né? Então, assim, não é fácil. Então, como a gente dependia muito disso e eles não tinham a menor previsão, né, do que ia acontecer, o melhor foi fechar. E aí começou todo aquele movimento, né, de todos os donos de restaurantes, chefes, todos se falar, criaram grupos. Eu acho que essa também foi um lado positivo. Né, das discussões que começaram a surgir, né, como é que você está fazendo, como é que você está vivendo, como é que vai fazer, vai ter suspensão de contrato, vai ter isso. E aí fomos aí junto até com um apoio muito bacana do sindicato. Eu acho que assim, o Sindicato Rio foi bem legal com a gente, né, apoiando a gente, mostrando, né, caminhos possíveis, né, do que fazer. E aí fomos levando, mas eu comecei realmente a entrar em pânico quando eu via que assim, não, a gente é uma casa super nova, né? Então, assim, a gente não tinha estofo nenhum para sustentar alguns meses. Né? E foi bastante complicado. Assim, a gente, alguns meses vinha pensando como é que a gente ia reagir, como é que a gente ia fazer, vendo cada vez mais algumas casas, né, não resistindo, clássicos do Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a maior perda, né, que talvez é uma perda de identidade da nossa gastronomia carioca, né, que está se esvaindo aí, porque é difícil mesmo conseguir o depoimento da Tereza Corção foi muito emocionante, né, quando ela Nossa, fechou o restaurante. Quando eu recebi né? aquilo, eu liguei para ela na hora, eu falei, gente, e eu estava passando pela mesma coisa. Não sei para o pessoal que está assistindo aqui a gente, a Tereza era dona do Navegador, que, né, que tem uma história, um clássico no centro do Rio. 45 e ela anos também, de história, né? E ela também tem um trabalho que, né, não sei nem o que falar, de tão bacana, né? Ela trabalha com as escolas do Rio, né, com os meninos das escolas municipais, estaduais, levando essa cultura da gastronomia para eles. Né? E era meio que uma embaixada. Maniva, né? Isso, total, Então, assim, lógico, assim, na época, até por as pessoas, assim, como eu vivia a história do Carreme toda, de decidir, não fechar nada a ver, ali foi uma coisa minha e tal. Na hora, assim, eu lembro do que eu vivi, liguei para ela na hora, né? E falei, Tereza, calma. Né? Primeira coisa, calma. É o que tem que ser feito? Fez conta? Não tem como? Não tem como. Né? E, infelizmente, eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão, aconteceu com a gente também. Eu fiz todas as contas possíveis e imaginárias. Eu acho que, assim, algumas casas não sofreram, assim, a pandemia criou... Algumas casas já vêm sofrendo. O centro do Rio de Janeiro já vem, assim, tipo, sofrendo muito. Alguns anos, de 2016, quando a gente esperava muita coisa de 2016, essa muita coisa, infelizmente, não aconteceu. Né? Então, assim, a gente já vinha empurrando. Isso, eu acho que, assim, conta-se nos dedos quem tem ao lado um investidor que vai te apoiar, ou que tem uma reserva que vai, né, te deixar ali 4 meses
como agora, quase 6 meses sobrevivendo ali, né? Flavinha, eu acho que tem uma coisa aí no imaginário das pessoas também, né? De que o restaurante é um negócio muito lucrativo, né? Mas, assim, é uma quantidade de conta, fazendo algumas, como eu já fiz algumas matérias sobre isso, né? Você começa a ver um pouquinho, é uma quantidade de conta, de tributos, né? E de coisas, e no fim não é né, um lucro, não é tão grande. Eu lembro do Claude uma vez me falar que antigamente o lucro chegava a 20%, hoje as casas dele não passavam de 6%, 8%, né? Quando Olha, ia bem. hoje eu acho que quem conseguir um lucro de 5%, né, vai ser uma glória. É uma glória. Então, assim, as pessoas às vezes veem as casas lotadas, aí Sim, pegam na gente, dão aquele tapinha nas costas, tá lotado, tá bombando, né? Aquela alegria toda. Que a gente, é o que a gente trabalha para isso, para dar alegria para os outros, sim, né? Através dos nossos pratos, através do nosso serviço. Né? A gastronomia é essa junção de coisas que não vai mudar, que não muda com a pandemia. A gastronomia permanece a mesma. O que vai mudar é o modo operante do restaurante. Né? O que a gente está vivendo agora é tentando entender como é que a gente vai fazer. Enquanto não tiver uma vacina, enquanto as pessoas não estiverem seguras, enquanto a gente vai conviver aí com essa dureza mesmo. É uma dureza, é muito difícil. É fazer uma parte delivery, uma parte serviço, é chegar até a casa das pessoas de alguma forma, para equacionar essa loucura que é de manter aluguéis, folha de pagamento com todos os tributos absurdos, os impostos todos, e que a gente vai estar tendo que pagar aí ao longo de todos esses sim. meses. Né? Então, assim, é uma equação dificílima. Né? Assim, nós temos vários sócios, e eu acho que assim, o nosso sócio maior, que é o governo, ele tem que se sensibilizar, porque a gente não vai estar, por exemplo, uma casa fechando, ela não fecha só o salário daquelas pessoas que estão envolvidas, seja Não, o porque tem próprio uma rede dono. toda, né? A cadeia da alimentação é uma cadeia enorme, envolve desde pequenos produtores a grandes indústrias, entendeu? Assim, é uma coisa, envolve paisagismo, envolve decoradores, é tanta coisa, né? De Sim. casas, abrindo isso para um leque maior entre casas pequenas e casas maiores, é um leque absurdo de pessoas, e isso dá um efeito dominó que me preocupa muito, né? Me preocupa muito, assim, tipo, né? Como é que vai ser o cara que está lá plantando ao outro que faz os balcões frigoríficos e que vive daquilo? Porque assim, não fechou um, né? Fecharam vários. Vários Não também. fechou um. A nossa última capa foi sobre o mercado de restaurantes. Ai, E aquela capa doeu muito. Aquela capa dado doeu. que me chamou muita atenção é que a gente viu, né, logo no início da flexibilização, aquelas imagens do Leblon lotado, né, da Avenida Olegário Maciel lotado, e a gente sabe que aquilo não reflete a realidade na maioria dos estabelecimentos, né? E aí a gente comprovou isso por número, e eu acho que 75%, mais ou menos, se eu não me engano, dos donos de restaurantes e chefes, falaram que o movimento não estava chegando a 25% do anterior, né? Da Agora, lotação dá para anterior. imaginar girar essa roda toda Isso, com essa entrada? Só que assim, esses 25% que estão hoje frequentando equivalem a 12,5% da lotação passada, né? Então é como se as pessoas estivessem girando com 10% da sua capacidade, né? Muda Muito toda a logística, né? Muda. Então, assim, agora eu acho que assim, se fosse me perguntar assim, como é que os chefes estão fazendo, o que é o melhor fazer agora é melhor fazer o que a gente está acostumado a fazer, né? Não é a hora de invencionismo, não é a hora de criar né, pratos mirabolantes, é a hora de cada vez mais voltar para os nossos produtos, porque com dólar e euro esse absurdo, está difícil de comprar qualquer coisa que não seja nossa, o que é bom, né? Para que a gente tenha que movimentar também a economia daqui e olhar a gestão e olhar aonde que você pode diminuir, infelizmente, quem que pode tirar. Olha que dureza. Porque assim, a proximidade que um cozinheiro, um chefe, que a gente tem da nossa equipe é uma coisa, é muito ligado, a gente está muito junto, né? Então, você ter que parar e olhar isso e analisar é muito doído. É muito doído. Não é um momento nada fácil para nenhum dos lados, né, da história. Não é. É muito, muito complicado. Eu acho que agora a palavra, infelizmente,
é manter, né? É resistir, eu acho que essa é a palavra, e cumprir o que a gente tem que cumprir, porque eu acho que assim, o que a gente tem que fazer, né, que não vai mudar, as pessoas elas vão nos restaurantes, óbvio, para comer, para né, saborear pratos diferentes, ou aqueles de sempre que a gente tem que manter, porque muita gente critica, às vezes, alguns restaurantes, poxa, os pratos não mudam, são sempre as mesmas, porque tem clientes que querem voltar e comer sempre a mesma coisa. E é o cliente que manda, isso daí a gente não pode, isso não vai mudar nunca. Né? E é isso que a gente tem que fazer, porque as pessoas elas querem que, depois então desses 6 meses loucos, as pessoas querem se encontrar, as pessoas querem estar juntos. Esse é o nosso trabalho. E como é que a gente vai fazer isso tudo enquanto, né, ainda está esse mar de incertezas, cada dia que recebe, que a gente vê o jornal, é uma coisa diferente. O mundo não está sabendo como agir, né? Então, assim, é muito, muito estressante. Muito estressante. Agora, Flavinha... não pode fazer é deixar o estresse passar para a comida. Né? Exatamente. Comida com estresse da azia. Então, a gente tem que, na hora, tá ali, né? Naquela entrega eu acho tão bonito o que a Nathalie do Naturale fez, botando os bilhetinhos, outros que botam carinhas nas quentinhas, que estão se virando, tá todo mundo se virando como pode para cumprir a nossa função, que é agradar o nosso cliente, levar um momento e a comida bacana. também, ela carrega também um fator muito afetivo, né? Ela te traz uma coisa de família, te traz uma coisa de sabor, de conforto, né? Que todo mundo estava precisando nesse momento. Tanto que a gente viu que durante a pandemia explodiu todo mundo fazendo bolo em casa, pão em casa. Tem um amigo que falou que não foi pandemia, foi a pandemia. Pandemia. Todo mundo fez pão, né? Todo mundo fez. Acho que eu fui a única que não fiz, porque todo mundo fez pão. E foi uma das coisas, uma das fugas, por exemplo, para mim mesmo, assim, quando eu vi uma notícia ruim, o começo foi muito difícil, eu fiquei muito para baixo. Olha que eu sou uma pessoa super positiva, mas o primeiro mês foi duríssimo. E aí, quando eu estava muito para baixo, ia lá, batia um bolinho rápido, né? Comia um docinho para dar uma animada, e eu acho que é isso que as pessoas também procuraram fazer. Sim. Né? A gastronomia foi aí uma muletinha, uma bengalinha aí para seguir adiante aí nessa loucura. Agora, Flavinha, você falou muito dessa coisa da adaptação dos restaurantes nesse momento, né? O que você acha que vai vir como uma adaptação assim a curto prazo para todo mundo, a curto e médio prazo aí para os restaurantes? Eu te pergunto isso porque é o seguinte, a Dani Camilo, ela tá na Casa Camolese agora. Adorei essa dupla nova da Casa Camolese, maravilhosa. Bom, né? Ela e Esteban, muito bom, muito bom. E uma das coisas que eu perguntei para ela foi do atendimento, né? Que, em geral, a gente está acostumado com um atendimento, né? Muito garçom, a gente reclama muito do serviço aqui no Rio, sempre fala, o serviço de São Paulo é muito melhor. E assim, na prática, isso não vai poder continuar, né? O modelo que a gente vê lá fora é um modelo muito mais enxuto, né? E talvez seja necessário agora. Eu acho que assim, eu lembro que até bem do Carrene mesmo, eu lembro bem disso, que as mesinhas eram, as cadeiras eram iguais de Paris, as mesinhas eram muito parecidas, né? Só que o atendimento, assim, eu lembro quando os estrangeiros, tem tanta gente trabalhando, né? Sempre comentavam isso, né? E quando a gente atrasa um pouquinho, que nem é um atraso, que é normal, né? Você vem o primeiro prato, vem o pãozinho, tem toda aquela coreografia desde a entrada do cliente a receber, a colocar uma aguinha, depois o que vai vir de bebida, toda essa coreografia que vai desenrolando, tem um timing, né? E o carioca, principalmente, tem um timing frenético. Que se não chegar aquilo, não chegar aquilo outro. E aí eu falava para eles, eu falava, engraçado, vocês vão para Paris, vocês esperam felizes, vocês sentam nessa mesa, eles não reclamam que tá dura, que precisa trazer uma almofadinha. E aqui vocês só exigem da gente. Né? Então, assim, é uma coisa que isso com certeza vai mudar, porque as folhas a gente não vai conseguir manter folhas assim com tanta gente. Isso é uma realidade. Não tem jeito. Eu concordo super com a Dani que essa vai ser uma revisão em todas as áreas, não só na gastronomia, mas lojas, enfim, todos os lugares que a gente puder tirar daqui, tirar dali, vai ter que ser. É uma questão de sobrevivência e a gente vai ter que investir mais no treinamento. Né? Eu falo eu penso que esse retorno, essa volta, né, que eu acho que uma das preocupações que eu vejo assim, nas pessoas, que elas querem ser bem tratadas. Mas qualquer um que vai numa casa, eu lembro que uma época eu vi um estudo que falava assim, quando um cliente volta
pela comida boa, a comida foi maravilhosa e o atendimento foi ruim. Como é que é essa equação entre comida maravilhosa e atendimento? Né? O que Então, que assim, pesa mais, né? o que que pesa mais? E eu lembro dessa matéria, já faz muito tempo, mais de 10 anos que eu vi isso, que mostrava claramente que o cliente voltava onde ele era mal atendido e a comida era ok, e ele não voltava onde ele era... Ao contrário. Ao contrário. Ele voltava, a comida ok, o atendimento foi incrível e ele foi super bem acolhido, e não voltava naquele que a comida foi espetacular, mas o atendimento foi blasé, ou ele não se sentiu, né, bem recebido. Isso, a gastronomia não é só comida, não é só beleza Sim. no prato, não é. A gastronomia essa coisa toda que envolve muita gente. Então, eu acho que agora a gente tem que começar a separar, né? Se a gente for pensar qual vai ser o futuro, é separar. A gastronomia não muda, a gastronomia segue, até que venha uma nova revolução. Eu acho que a última revolução, né, que a gente acompanhou aí a Nouvelle Cuisine, depois veio a era Ferran Adrià, ainda O molecular tá todo, né? Uma nova revolução. Não sei o que vai Você acontecer. não acha que a slow food talvez seja uma tendência aí que já está há algum tempo aí, talvez ganhe mais força agora? Eu acho que vai ganhar. Por quê? Porque assim, a gente está olhando para as coisas De perto, né? perto. Eu acho que assim, a verdade vai falar mais alto, não vai ter aquela coisa assim, tipo, do mais ou menos, né? Vai gritar a verdade e as pessoas estão olhando a simplicidade. Não tem jeito, não tem jeito. Eu lembro quando no meio da pandemia, eu fui arrumar armário, não sei o quê, eu falei, gente, eu não sou uma centopeia, por que eu preciso de tantos sapatos? Eu falei, gente, que loucura, como a gente consome, né? Então, todo mundo, eu acho que teve que parar e está pensando e revendo valores. Eu acho que, assim, coisas que a gente já vem falando há 30 anos, 20 anos pelo menos, 30, né? Que é a parte toda de slow food, dos orgânicos e tudo isso, é uma coisa que vai agora é gritante, porque a natureza está dizendo oi, né? Está falando altíssimo, né? Cobrando a gente. Olha que a gente está vendo aí tantas, né? Os incêndios, né? Desmatamentos, todas essas coisas horrorosas, e essa conta está ficando alta, pesada, né? ficando cara. Então eu acho que esse retorno, né? Da comida, da comida, porque não é essa história de comida de verdade, porque comida é comida. Comida é sempre de verdade. Sim. A não ser essas coisas que vêm aí esquisitas, que a gente não entende o rótulo. Mas se eu não entendo o rótulo, eu nem provo. Né? Então, eu vou provar só o que eu entendo. Aquela frase do Poland, que é ótima, que fala assim, se a sua avó não reconheceria como comida, não coma. É bem isso, né? Então, eu acho que a gente vai voltar a isso. Eu acho que hoje eu vejo assim, as pessoas valorizando aquele bolo maravilhoso de vó, olhando uma comida de panela com outro olhar, aquele feijão bem temperado. Isso vai ser... E os produtores mais próximos da gente, que é uma coisa que a gente não é novidade. Ninguém está inventando, é uma coisa que a gente já vem aí olhando há muito tempo, porque a gente precisa. Uma cenoura, né, orgânica, que vem de perto, que vem de um produtor mais próximo, claro que ela vai ter um sabor e um preço, se ela está mais próxima, se segue todas essas coisas, do que uma cenoura que lá foi, sei lá, o que botaram naquela terra para ela virar daquele tamanho, enorme, né? Então, eu acho que isso com certeza, é uma das coisas que mais vai pontuar esse novo... Esse novo nosso normal, novo né? normal, esse nosso novo mundo, né? Acho que as pessoas estão olhando rótulos, estão olhando da onde vem, o ovo vem da onde, porque, claro, você faz... Poxa, outro dia eu recebi uns ovos pequenininhos, eu lembro que a mulher que trabalha na casa da minha mãe falou assim, gente, mas os ovinhos são mínimos. Aí, quando eu abri, eu falei, mas olha a cor desta gema, olha a cor dessa gema. E a gente fez um omelete, o omelete saiu assim, incrível. Amarelo, né? Uma cor linda, amarela, que ela fosse... Ai, é muito tempo que eu não vi um omelete dessa cor. Eu falei, tá vendo? Então deixa a galinhazinha com o ovinho dela, que não é aquele ovo espetaculoso que eu olho e tenho medo daquilo. Agora, Flavinha, como é que você acha que fica a gastronomia dentro desse nosso raciocínio, né? Da vida um pouco mais simples, da comida um pouco mais simples. Como é que a gastronomia a alta gastronomia, né? Vai se comportar? Eu acho que já vem mudando de alguns anos para cá. E são coisas que eu acho que, assim, que são normais, que a gente precisa, porque o ser humano precisa
né, inventar, precisa criar, precisa mudar as Sim. coisas. Eu acho que o foco agora vai sair muito nessa coisa, essa coisa longa, de muitos pratos, de muito show, de muito, né? Talvez, eu acho que assim, quem sabe, eu torço muito por isso, não é que eu não quero que o chefe tenha o seu valor, o chefe tem, quem faz a comida, né? Seja ele, seja uma dona de casa que faz para a família ou alguém que está liderando um restaurante, tem um valor absurdo. Porque hoje, então, a dona de casa, para mim, tem um valor muito maior. Porque quando eu comecei Sim. a cozinhar, lembro botando café da manhã, porque a gente acabou juntando a família e era uma turminha que passou a quarentena toda junto. Eu estava tirando a mesa do café da manhã, já estava lá, agora tem que ver o almoço. Acabava o almoço, não, daqui a pouco tem que ver o negócio do café. Acabava o café, agora eu falei, gente, dona de casa tem que ganhar igual CEO de empresa, porque é um Sim. trabalho que não para, né? Quem cuida disso, né? E às vezes é tão pouco valorizado, né? Então eu acho que assim esse tempo que todo mundo teve, eu espero que as pessoas também tenham valorizado isso. Eu adorava quando eu via todas essas lives e as pessoas cozinhando, porque eu falei, as pessoas estão comprando, estão vendo quanto custa, e as coisas foram Sim. aumentando. Ao longo Uhum. da pandemia, as coisas foram aumentando absurdamente. Então, eu acho que hoje que as pessoas olham assim, o quilo da carne num supermercado desses aí anunciando, né, coisa, R$ 30 o quilo da carne. Aí a pessoa pensa, então a pessoa vai pegar 250 gramas, vai sair, né, aquele valor e tal, e ela Por fala, que que não pô, mas custa esse valor o prato, né? restaurante No tem custo um restaurante. absurdo, ganha um absurdo, né? Então não é isso, né? Não é essa equação tão simples. Várias coisas, aquelas planilhas enormes com todas as coisas, né? Então, e as perdas também são muito importantes, né? Eu lembro quando eu fiz, na época que eu fiz curso de gastronomia, eu fiz o Cordon Bleu e tudo, e que o francês sempre teve essa grande preocupação do que fazer com as aparas, né? Ele quer aquele filé redondinho, então ele precisa tirar aquilo tudo, mas e aquilo Sim. tudo do resto? Tem que ter um direcionamento, porque não dá, né? Então, eu acho que a gente está olhando muito para isso, né? Eu Cada não vez sei de quem é mais. essa frase, mas né, qual chefe que falou que o lucro está no lixo, não é? O lucro está no lixo. Também não me lembro de quem É. é. E é totalmente verdade. E eu acho que agora vai ser justamente essa junção da simplicidade, né? De você achar um modo de você produzir algumas coisas de jeito mais simples. Por exemplo, eu era uma pessoa que não usava quase panela de pressão, né? E a panela de pressão foi uma aliada enorme durante a pandemia, quando eu queria fazer, né? Eu fiz um sauté de bœuf, um bœuf à carotte que eu fiz. Eu falei assim, gente, vou ficar aqui. Eu lembro que na hora eu falei assim, eu vou ficar aqui quantas horas esse gás? Gás tá caro, né? Tudo tá muito caro. Falei, são tantas Tudo. horas de gás aqui. Eu falei assim, vou fazer na panela de pressão. Então, eu quebrei vários tabus que eu mesma tinha na minha vida. Não, tem que ser 12 horas de cozimento, isso. Claro, os caldos não tem como a gente fugir, né? O caldo vai Você ser sempre sabe, aquela coisa Flavinha, lenta. a gente conversou, logo no início a gente conversou um pouquinho com o Claude aqui, e ele falou exatamente isso. Ele falou, eu comecei a cozinhar em casa, que foi uma coisa que eu não tinha tempo para fazer, porque eu estava sempre cozinhando no meu restaurante, e comecei a descobrir várias coisas que eu não tinha o hábito de fazer, né? O arroz com feijão, aquela comida do dia a dia. Ele falou que ele estava curtindo a beça, né? Redescobrir essa cozinha, né, do dia a dia, que para ele era uma coisa distante, Exatamente. né? O Davi Freitas até tá. Ah, não, o Davi Freitas está falando do lucro. Mas enfim, estamos falando do Claude. E o Claude comentou exatamente isso, né? Dos próprios chefes estarem curtindo uma nova maneira de cozinhar, né? Olha, foi assim, primeiro que eu vi um monte de bobagens que eu tinha na minha cabeça, e aí eu tava a nossa quarentena foi no interior, né? Então foi em Miguel Pereira, a gente não saiu de casa em nenhum momento, então não tinha muitos recursos de, eu quero creme de leite fresco, eu quero queijo, não sei o quê, não tinha. Então assim, foi aí que eu comecei a ver, é isso aí. Não é uma É. guerra, não é isso, não é o que a gente estava. Graças a Deus eu tive uma chance absurda de estar num lugar lindo, com a minha família, né? Seguindo todas as coisas que tinham que seguir e tal. Mas eu comecei a olhar até para um creme de leite de caixinha que eu achava que era um vilão na minha vida.
e um dia queria comer um estrogonofe. Eu falei, não posso, não posso, porque se não tiver o creme de leite, não sei o quê, se eu não fizer o caldo, não sei o quê. Eu falei, não, bora agora fazer o estrogonofe com o que a gente tem. Temos isso, isso e aquilo. Né? Então, foi um aprendizado, concordo totalmente com hoje. Foi uma curtição mesmo, de olhar e de ver. E várias receitas eu mudei. Mudei mesmo. A panela de pressão, hoje em dia, tem já vou comprar uma panela de pressão maior para minha casa. Já estou nessa, assim, tipo, mudando alguns conceitos que não mudou o sabor. Se tivesse chegado e falado assim, nossa, não, realmente, não mudou. Ali foi só eu entender o que eu tinha que botar, desvendar esse mistério, que era um mistério para mim. Eu tinha um pouco de medo de panela de pressão. E fui olhando ali. Que vai para o prato mesmo do que vai ficar, né? Então era essa coisa. Então eu cozinhei com músculo, com peito, com todos, porque começou a ficar cara a brincadeira. A brincadeira começou a ficar cara, com uma família um pouco maiorzinha, né? Então, e é isso que eu acho que a gente vai ter que fazer mesmo, né? O brasileiro, ele olha um boi inteiro, ele vê picanha e filé mignon. Filé mignon não tem a menor graça, pelo menos para mim. Para mim, se não tiver molho, né? No máximo fazer um tartar e botar muito tempero. Não tem. Para mim, não tem menor. Talvez vai ser a grande mudança, não só, que eu espero, que não seja só para os restaurantes, que seja principalmente para quem está comendo em casa e que teve essa oportunidade de cozinhar. Tirar o foco, porque tem crianças que eu vejo, principalmente quando dava aula para crianças têm um cardápio super limitado. É o frango, coitados. Elas praticamente batem asa, que é mais fácil, a carne moída, aquilo outro. E, poxa, eu sei que não é fácil, né? Mas, assim, vamos ter que criar aí essas saídas. Eu acho que também tem muita gente aí pensando em novas. Eu mesmo estou pensando aí numa nova, né? Um novo esquema aí de comida para se entregar em casa, né? E estou vendo isso, de coisas que as pessoas não vão fazer em casa porque não tem tempo, mas também tem muita gente agora em home office que está comendo em casa e que também não vai poder cozinhar e continuar trabalhando e cuidando de filho e tal. Então, eu acho que esse foco aí da comida em casa vai crescer muito. E os restaurantes vão ter que saber equilibrar isso também. Porque isso vai entrar na receita, né, também dos restaurantes, que vai ser importante, né? Para poder equilibrar. Eu lembro assim, agora os chefes de hotel vão rir da gente muito, que a gente falava assim, pô, hotel, né? Com aquela coisa toda do room service, tá lá no meio do coisa, tem aquela bando de room service. Agora a gente também está tendo que se adaptar com os deliveries, né? E a gente vai ter que ver aí e se juntar para ver como a gente vai melhorar essa questão de custos, né? Porque assim, as pessoas às vezes também não pensam tanto de cartão de crédito que tira da gente, ticket de refeição, enfim, encargos, impostos, tudo. Entender e botar isso com uma transparência para a gente ver como a gente vai conseguir sobreviver. Essa é a minha questão. E a gastronomia vai continuar linda, maravilhosa e saborosa, só que adaptada, e eu acho que nesses momentos aí, a gente sempre viu aí momentos grandes de crise, não só no nosso setor, como de outras coisas, é que grandes invenções foram criadas. Então, eu acho que estamos próximos aí de uma nova revolução, porque nunca teve tanto chefe pensando junto, né? Junto, a equipe do Andoni, com certeza vai sair alguma coisa, porque estão lá testando milhões de coisas, né? Vários outros chefes, né? Tentando entender, né? Coisas inimagináveis. Quando a gente pensou que um chefe 3 estrelas estaria fazendo um delivery, estão fazendo, porque é uma questão de sobrevivência mesmo. Então, eu acho que a gente vai... Essa história de pensar fora da caixa, de criar novas coisas, isso vai acontecer. Só que não é tudo tão rápido, até porque está todo mundo muito absorvido com como não perder os seus negócios.
Eu acho que agora é bem isso. Tá todo mundo É um problema imediato, né? É um problema que está todo mundo vivendo agora, né? É um problema imediato, porque a gente não teve esse retorno que todo mundo imaginava que ia ter, né? Imaginava mais ou menos que a gente está vendo que está acontecendo lá fora também. Né? Assim, claro que a gente vê uma grande diferença, como você falou mesmo, que ficou aí muito evidente, que é da galera de 20 e poucos anos. Que, com 20 e poucos anos, a gente já teve 20 e poucos anos, nós somos imorríveis. Você não acha que você vai pegar nada, que você vai, né? Você vai com a cara e a coragem. Então, essa galera tá aí meio, né, solta. Mas a galera que vai a restaurante tá temerosa ainda, né? Ainda tá, a gente vai ter que achar, pegá-los em casa, fazer, né? Me preocupa muito, né? Até porque eu vim desse mundo, eu comecei fazendo eventos, me preocupa muito como é que vai ficar a parte toda dos eventos. São muitos buffets, muitas famílias, muita gente que vive disso. Me preocupa enormemente a parte toda da comida rápida, como é que é o nome? Do comida quilo, que eu acho que assim, a Anvisa, sei lá quem, vai ter que repensar que existe sim uma possibilidade dessas pessoas continuarem e sobreviverem, porque não só são várias empresas, como são várias pessoas que dependem desse almoço, né? Que estão acostumados a pagar aquele valor, que não podem pagar mais do que aquele valor. Né? Então, assim, uma das coisas que ficou muito claro aqui para mim, que todo mundo que eu parava e perguntava um pouquinho, mas vocês já se adaptaram, já estão cumprindo as novas medidas? E todo mundo falou muito claramente para mim que assim, os restaurantes brasileiros, né, pelas nossas leis, a gente já segue uma série de normas muito, né, rígidas. E nossa, nem restaurante de 3 estrelas lá fora faz, entendeu? Então, assim, é dureza, é dureza. A gente, por exemplo, claro que tem que ser, nós trabalhamos nós alimentamos, nós invadimos o organismo das pessoas, então a gente tem que ter um cuidado máximo, né? Mas tem coisas, assim, por exemplo, que me complica muito, trabalhar de luva. Trabalhar de luva, para mim, é um erro enorme. Você perde, né, o tato, porque né? você perde o tato. Então, assim, eu não sei se a minha mão tá suja. Tem que lavar. O bom é você sentir e toda hora, sim, estar lavando. E esses hábitos, esses bons hábitos, eu acho que, assim, isso vai ser muito bom. Por exemplo, a minha casa, eu mudei várias regras de coisas que eu não prestava atenção. Né? Então, e no restaurante, a gente também está adotando várias regras que passaram, às vezes, desapercebidas ou que a gente aprendeu com isso e que vão ficar para sempre. Né? Eu acho que, assim, o melhor amigo do cozinheiro certamente vai ser o álcool 70, o álcool gel, porque esse a gente está ali toda hora, é uma questão. E lavar constantemente as mãos e estar toda hora ali olhando. Né? É duríssimo trabalhar de máscara e com aquele face shield. Meu primeiro evento que eu fiz com o face shield foi uma pena que ninguém filmou, porque foi uma verdadeira videocassetada, várias, porque eu pegava a colher e ia provar e pá, batia no face shield. Batia no face shield. Toda hora com aquela colherada no face shield. Não lembrava que eu fiz por baixo e todo mundo rindo. E é isso. Na hora você tem que rir, tem que, né? O primeiro foi muito tenso. O primeiro evento foi super tenso. Assim, era um evento mínimo, né? E todo mundo muito... A família nervosa. Tipo, Flávio, vocês vão ficar lá? Você se importa de ficar só na cozinha? Eu falei, não, nosso lugar era na cozinha. Botávamos a comida numa mesa que foi criada. A própria família ia pegando, se servindo. Estamos aí entendendo como é que vai ser essa história, né? Comecei adaptando até a respiração para trabalhar de máscara e face shield. Sim, Não tem jeito. Vamos... Estou vendo aí os programas de televisão, todos de gastronomia, né? com as proteções e tudo. Estamos aí, temos que sobreviver. Não podemos parar, isso de jeito nenhum, com toda a segurança. Agora, Flavinha, uma coisa que eu tenho observado em muitos restaurantes é que os cardápios estão diminuindo, estão ficando um pouco mais enxutos. Isso é também para essa conta fechar, né? Você diminuindo um pouco. Eu nunca acredito, nunca confiei num cardápio gigante. Nunca. Não é assim, tipo, indo contra, não. Mas é porque, assim, imagina, se você ter 20, sei lá, tem cardápios que tem 40 pratos. Como é que esses 40 pratos vão estar todos com frescor máximo?
né? Assim, eu sempre tive cardápios pequenos e sempre foi difícil de tentar entender qual que naquele dia vai vender mais. Eu lembro que sempre impliquei com os garçons e falou: olha, vocês estão vendendo com muita emoção esse e não estão vendendo com emoção aquele outro. Por favor, foquem na emoção do outro, falem. Tem que fazer degustação para eles provarem. Tinha muita troca com a brigada, que é muito importante isso. Eu lembro que eu tinha nessa fase bem que a gente queria botar tudo em português, tudo brasileiro. Aí eu botava, né, o filé e em vez de falar, né, me esqueci agora o nome da peça do entrecôte, como é que chama o nome, meu Deus? Me deu um branco agora. O contrafilé. Então eu botava contrafilé, não sei o que, daí vinha o garçom sofrendo, Flávia, pelo amor de Deus, bota entrecôte, que entrecôte vende e contrafilé não vende. Eu falei, mas é a mesma peça, não estou entendendo. E aí a gente fazia os desafios e eles sempre ganhavam, né? Então essa coisa toda do marketing, de envolver eu até falei lá atrás e não terminei, eu espero que dentro dessa mudança a pessoa da sala, né, seja garçom, maître, toda essa turma que faz o show acontecer, né, lá na hora, né, que leva o que a gente preparou com tanto carinho, que eles sejam mais olhados, né? Porque assim tá na mão deles, né? Tá na mão deles, não só a venda, como o retorno do cliente, né? E essa história agora que a gente tem das pessoas estarem tensos, estarem mais, né, preocupados. Isso aqui veio higienizado, isso aqui, não sei o que lá, essas palavras todas estarem neles e esse carinho. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção muito grande que vai ser na sala. Eu acho que essa questão é super, hiper importante de olhar e de vislumbrar esse caminho que é essa conexão que é feita para a gente. É muito bom o chefe estar lá e tal, a gente está lá sempre olhando, né? Os próprios cozinheiros, às vezes, podem levar um prato, que é bacana, que é legal, mas valorizar a equipe de salão agora é fundamental. Você sabe, você falou disso, eu lembrei, antes da pandemia, eu tive no Chile para um festival, e o IAN, que é um festival incrível, e eu fiz uma entrevista com um dos irmãos Roca. Eu não estou lembrada agora qual dos dois que fica no salão. E ele me falou exatamente isso. Óbvio que ele estava puxando um pouquinho a sardinha para a brasa dele, mas ele me falou: a próxima revolução gastronômica que você vai ver vai ser dentro do salão, não vai ser dentro da cozinha. Eu sinto muita falta, sabe, do quê? Daqueles pratos que eram... Eu lembro feitos, criança, né? Uma coisa que me fascinava era ver um crepe Suzette sendo feito na minha Aquela frente. banana flambada, né? Exclusivo, né? Uma coisa exclusiva. Então, eu acho que, assim, não querendo tirar o foco da cozinha. O foco da cozinha já foi... A profissão do chefe de cozinha já foi valorizada. A gente já tem... Agora, vamos olhar para o salão. Isso é super importante. Flavinha, mas assim, eu não sei se é uma impressão minha, mas assim, né, sei lá, uns 15 anos que eu tô olhando um pouco mais perto para esse mercado, eu acho que evoluiu bastante, né? A gente ganhou muita escola de treinamento, né, comparado com, sei lá, 10, 15 anos atrás. Óbvio que ainda pode melhorar, mas a gente tem sim sentido uma certa evolução, não? Olha, se a gente vai falar de salão, eu discordo. Eu acho que essa profissão ela não é valorizada como deveria ser. Não, ela não é valorizada. Não, mas... Por quê? Pelo BEC. Né? Se a gente for olhar quantas escolas de gastronomia, né, abriram e cresceram, que é maravilhoso, e quantas surgiram na parte de serviço. Eu acho que assim, a gente cresceu muito, foi vinhos, né, valorização das bebidas, coquetelaria, muita coisa a gente cresceu. Mas eu insisto ainda num bom, né, num bom curso, não só dessa linha hoteleira, né, mas que é o que tem muito lá fora, né, de escolas de hotelaria, né? Escolas de hotelaria e escolas de serviço, né, no atendimento, na hospitalidade. Eu acho que agora, Flavinha, isso também não é um desnível com a forma de remuneração dessas pessoas, que muitas vezes está atrelado ao... Total, mas aí a gorjeta? Eu volto a falar nisso. E tem que haver uma revolução nessa parte, porque nem os restaurantes vão sobreviver, porque é muito brazuca demais, é tudo muito turvo. Desculpa estar falando assim na lata, mas é muito turvo. Assim.
a gente fica combinado que vocês têm um salário na carteira e vocês recebem a gorjeta e fica combinado e nada está combinado, né? E depois a gente vem como trabalhistas e não sei o quê. Assim, o que eu gostaria de ver é o que aconteceu com a valorização do cozinheiro, do chefe de cozinha. Chefe de cozinha cresceu muito mais, eu acho que a brigada... A base não, né? Ainda tem, né? Mas agora, nesse momento, não é a hora da gente rever isso, mas a gente rever, assim, essa parte toda de formação. Eu acho que a formação da hospitalidade é que vai fazer essa valorização acontecer, como foi o nosso caso. As pessoas começaram a entrar nas faculdades. Há 20 anos, quem é que pensava que uma pessoa de classe média ia chegar para os pais e ia falar: eu quero ser chefe de cozinha? Sim, Maria ria, falar: você vai morrer de fome. Não, e a maioria das pessoas há 20 anos foi estudar lá fora, né? Quando foi fazer uma faculdade, né? Porque não existia aqui. Na minha época, eu fui em 91 para a França. Eu lembro que eu conversei muito com o Laurent, conversei na época, que curso eu posso fazer e tal. Ele falou: aqui nenhum. Graças a Deus hoje tem, mas naquela época não tinha. Há 30 anos não tinha. Não tinha, eu tinha aqui para fora, né? Para ir lá e trazer as técnicas. Agora a gente está tendo. Então, eu acho que assim, a gente fala muito. Eu tenho uma preocupação muito grande com a educação do Brasil, né? Eu acho que a gente olha, é muito chique você ter um diploma, ser chamado de doutor, não sei o quê, e a parte técnica toda está indo tudo sendo esquecida. Então, hoje a gente não tem um marceneiro, a gente não tem um bom garçom, a gente não tem... Então, eu acho que o foco tem que ser nessa parte técnica. É um mundo gigante, uma população absurda que precisa, nem todo mundo vai querer gostar de cursar uma faculdade e ter esse sonho. Né? Então, acho que assim, vamos olhar mais para isso. E o serviço de hospitalidade... Gente, o Rio de Janeiro, com essa beleza, com essa coisa toda, obviamente, estando com uma segurança ok, estando com tudo lindo, mas é um lugar que viveria de turismo tranquilamente. Facilmente. Né? Não é só Paris. Quem é que tem esse clima? Olha o nosso inverno. Eu estou aqui para ficar chique com essa roupa, mas nem tá frio para isso tudo. Nem tá frio para isso tudo, né? Eu tô assim porque a gente quer ter um inverninho, mas assim, o cara vem aqui no inverno, pega 30 graus, né? Tardes lindas, essa cidade que tem montanha, mar, tudo, né? Tudo tão incrível. Eu tô assim, eu torço para que um dirigente olhe muito para esse talento nato que essa cidade tem, que é o turismo. E aí vem junto gastronomia, hotelaria, vem tudo junto. Evento também, né? Só que a gente precisa se preparar. E daí eu insisto nessa coisa dos cursos técnicos. Um caso que eu vou falar aqui, que obviamente vai gerar polêmica, mas quando se instituiu que a profissão de empregado doméstico era uma profissão que está certíssimo, tinha que ter, tá tudo certo. Mas como é que elas não têm um curso? Tinha que ter. Tinha que ter um curso, saber fazer uma cama, saber administrar uma casa. É uma maldade com elas, entendeu? Largar assim, tipo, agora você tem aqui, tá sua carteira, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que o governo tinha que ajudar. Tinha que ter esses cursos técnicos até para isso, para melhorar. Né? Sim, e elas terem um status também. Eu não precisa me ensinar, eu sei, eu fiz o curso. Né? Como uma cabeleireira faz, como, né, manicure, depiladora, tudo isso faz. Por que não tem para isso? Né? Então, eu acho que tem que ter para o ajudante de sala, tem que ter para o garçom, tem que ter para o sommelier, para todas essas turmas, e não a gente ficar aprendendo com o outro, tendo que ir lá fora para poder voltar reconhecido. Essa Bom, a educação é o nosso grande calo, né? Então, eu acho que no nosso ramo também tem um calo e é bem grande. E dentro da gastronomia também costuma ter uma rotação muito grande, né? Então, também é difícil para os próprios donos de restaurantes, né? Tá sempre uma brigada alinhada, bacana, né? Dificílimo. Às vezes, assim, por exemplo, um garçom vai e fala uma bobagem, a gente sabe que sempre quando ele fala uma bobagem, a culpa é nossa. Sim, porque a gente não deu a devida atenção para aquela coisa que ele falou lá. Ou a gente, naquele dia, estava não sei o quê, não explicou o prato direito, e ele fala, só um minutinho, esse só um minutinho acaba, né? Porque ele não sabe explicar. Né? Claro que tem que ter um desejo, uma vontade também da pessoa querer crescer,
que eu acho que é outra coisa que eu quero mais ver, essa gana, essa vontade, né? Eu lembro que eu botava, sempre coloquei revistas, livros, os livros estavam todos à disposição, pouquíssimos iam entender. A gente fazia uma coisa que era cinema, era o Cine Carreme na época, para tirar, na realidade, o que eu queria era tirar o assunto, que toda segunda-feira, né, era o futebol, ou a mulherada na praia, ou não sei o que, nada contra isso, amo futebol, adoro. Mas era só isso. E eu falava, gente, eles não estão entendendo por que esse vinho custa isso. Porque então eu pedia para os fornecedores, me manda algum vídeo para eles entenderem por que essa garrafa ele tem que levar assim com tanto cuidado, por que ela custa o salário do cara. Né? Isso tudo é cultura, e uma cultura que a gente não tem. E que a gente precisa passar. Por isso que o curso é importante, né? Para o cara chegar e entender essas coisas todas. Aí a gente dá o treinamento, a gente, né, bota, e aí por 100, 200 reais ele é levado para um outro restaurante. Sim. E aí a gente morre do coração. Mas é isso, também ninguém vai deixar de fazer, porque, né, temos que continuar tentando fazer essa formação. Mas não cabe só a gente já tem muita coisa. Eu olho para um francês ou para um português, as preocupações que ele tem. Quem é que tem preocupação lá, pelo menos, da realidade dos meus amigos? Se vai ter um manobrista, se vai ter um segurança. Sim. Ninguém tem isso. Então, olha só nossos custos fixos, como já são muito maiores do que o custo fixo lá de fora. Porque se eu não tiver um segurança, né, como é que eu vou garantir? Que não sei, que se eu não tiver um carro alguém para parar o carro, como é que eu vou garantir? Então, não, eu acho que no Rio a gente ainda tem o agravante também, né, do fator imobiliário, né, do custo do aluguel, né, que em São Paulo, mal ou bem, você tem a vida mais espalhada, né, por mais bairros, então, talvez seja uma coisa mais homogênea. Aqui no Rio, se você parar para pensar no aluguel dentro, né, numa Dias Ferreira de um restaurante, não sei como é que tá agora, mas era, né, você precisava ter alguém te ajudando ali, né, para poder abrir. Eu vi, outro dia eu estava agora, na pandemia, estava numa mesa, e apesar do afastamento, como não estava cheio o restaurante, eu conseguia ouvir, que horror falar isso, conseguia ouvir a conversa da turma do lado. E aí eles falando, eu soube que o aluguel do tal restaurante era tanto. Como é que o cara fecha? Se ele vende um prato, eu não sei quanto. Quase que eu levantei e falei, deixa eu sentar aqui com vocês rapidinho, só para a gente trocar uma ideia, para falar que não é assim essa conta, né? E isso pesa absurdamente. Sim. Absurdamente. Eu lembro uma matéria que a gente fez uma vez, que a gente fez uma bolotinha, né? Aquela pizza, dividindo como é que eram as despesas. E era mais ou menos uma média de 30% só de aluguel, né, no Rio, segundo o sindicato. Olha isso, que loucura, né? É uma loucura, é uma loucura. Então, isso, fora outras coisas que a gente não tem, que lá fora tem, que são os apoios todos né, do governo para você abrir um novo negócio. Lá os caras, você consegue abrir um novo negócio não tendo dinheiro. Aqui, se você não tem hoje um investidor ou não sei o quê, abrir com a cara e a coragem é difícil, porque você abre, como no caso dos meus negócios. Eu sempre abri as coisas assim, né? Tipo, uau, vamos nessa, vai lá, tal, papapá. Se num caso, não vou falar da pandemia, mas 3 meses ruins, me complica a vida, né? Complica super a vida, porque não tem como, você não tem reservas para tudo isso, porque está fazendo isso, está fazendo evento, está fazendo aquilo, porque o evento é uma forma também da gente aumentar o nosso. Muito bom, né? A partir do momento que a gente tem empresas que vão conseguir investir, voltar aos eventos e tal, é olhar para a gente, né? Não só em termos de parte toda de ingredientes e regiões e tudo isso, regionalidade, não brasilidade, mas também na parte dos saberes. Eu acho que agora talvez seja um foco, deve estar, muita gente está aí, estou ouvindo muita gente falar que está fazendo livro, que está criando isso, agora é a hora, né? Que a gente vê
a literatura toda gastronômica francesa já está tudo lá catalogado. Carême fez o dever Sim. direitinho, né? Todos eles foram botando tudo, Bocuse e companhia, Trois Gros, todos foram botando tudo. Aqui a gente vê, eu vejo muita gente, quando eu vejo o trabalho da Ana Luísa Trajano, maravilhoso. Que é por aí, né? Gastronômicas do Brasil, de coisas que muita gente, se você for fazer uma enquete na Cinelândia e perguntar o que é um arroz de Maria Isabel, o que é um não sei o que, até coisas básicas não vão saber dizer. O que é um acarajé? Eu acho que é uma coisinha, né, frita, né, não sei o que, mas não vai saber dizer o que é. Então, é a hora da gente, né, já que a gente vai ter aí tempo, da gente realmente olhar para dentro, né, olhar para os nossos saberes, não só sabores, mas saberes. Né? Tá. E catalogar. O Alex Atala fez várias coisas incríveis. E a Mara Salles também, né? Mara Salles, maravilhosa. Então, são esses aí que estão aí, né? E tem outros aí. Nossa, dessa turma jovem, então tem vários aí fazendo coisas muito bacanas. Flavinha, a gente já está indo aqui para a nossa reta final e eu costumo terminar essas entrevistas aqui fazendo uma pergunta padrão para todo mundo, que é o que significa a gastronomia na sua vida? Olha, a gastronomia na minha vida, primeiro foi um encontro com algo que se tornou uma profissão, porque eu tentei muitas coisas até chegar e falar, é isso que eu quero fazer. Né? Aquela coisa que você vai querer acordar cedo e com garra, com vontade de fazer. Então, eu acho que esse encontro, para mim, foi muito importante, né? De uma coisa que eu falei assim, isso eu quero fazer pro resto da minha vida. E para mim, a gastronomia é através desse meu trabalho, através dos pratos, através dos livros ou qualquer outra coisa, é tocar as pessoas de uma forma, levar uma coisa prazerosa, levar uma coisa boa, seja um momento bom dentro do restaurante, com tudo aquilo que a gente sabe que um restaurante tem que ter, seja através de uma receita que saiu num encarte que a pessoa fez em casa, ou um peru de Natal que a pessoa faz, e eu estou lá naquele Natal de alguma forma. Então, eu acho que é isso, é conseguir, através de uma receita, levar um momento delicioso na vida de alguém. Eu acho que isso é o maior barato da gastronomia para mim. E isso eu acho que é o que a gente mais está precisando agora, né? Também, né? Sumiu aqui. Desculpa. Isso também é o que a gente mais está precisando nesse momento, né? Isso. Eu acho que se a gente definisse numa palavra, principalmente hoje, eu acho que a gastronomia é afeto, né? É um afeto comestível. Eu acho que é isso. Flavinha, te agradeço imensamente esse tempo que você reservou aqui para bater esse papo. Sempre um prazer, né, estar aqui com você. Enorme. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui. A Jaque, que é a nossa curadora. Hoje não deu para ver nada, porque não dá para acompanhar isso aqui, eu não consigo olhar quem está aqui. Então, um beijo enorme para todos. Então, muito obrigado, tá, Flavinha? Um beijo grande para você e para todo mundo que acompanhou a gente aqui. E vamos aí movimentar para o Rio de Janeiro voltar a toda. Exatamente. Falando. Com certeza. Beijo, obrigada. Tchau, beijo.